Bom dia, pessoal, tudo bem? Para vocês, bom dia. Para mim é de madrugada. E vamos abrir aqui antes de mais nada pronto, para não ficar esse fundo branco esquisito, uma coisa meio assustadora e eu só no cantinho ali da tela, né? Então aqui a gente abre a nossa apresentação para o encontro de hoje, que é na verdade a continuação daquele cenário que a gente tinha visto, né, em nosso último encontro, em que nós tínhamos abordado a questão dos fenômenos extremos, né, como resultado de um processo de alienação, né, do homem do seu papel mais integral, que vem a partir da realização dele enquanto indivíduo e, ao mesmo tempo, enquanto cidadão, né? Hoje a gente vai dar continuidade, nós vamos ver a cidade do ser e o homem cosmopolita. A cidade do ser a gente tinha mencionado na semana passada, aquele argumento do Erich Fromm. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais nele. E o conceito de homem cosmopolita, para nós, ele vai ser muito importante. E ele, na verdade, é um conceito antigo, ele é um conceito que ele surge juntamente com o iluminismo. É, e um dos maiores expoentes que abordou bastante a ideia do homem cosmopolita foi Immanuel Kant, né, em uma teoria extremamente interessante, não tão comentada, né, como a crítica da razão pura, mas ela que contextualiza, na verdade, todo o trabalho de Kant, né? Então, para a gente abordar um pouquinho melhor isso, vamos dar uma retomada no que a gente tinha falado em nosso último encontro, né? Eu coloquei aqui uma escala, né, uma gradação, para a gente entender e retomar um pouco o processo que produz todo aquele conjunto de fenômenos extremos, né, que a gente viu. A primeira etapa, né, ocorre quando existe um isolamento do processo criativo da cultura, né? Então, quando os indivíduos eles se veem privados do processo de criação da cultura, essa privação ela acaba, na verdade, ainda que ela não seja feita de uma maneira agressiva, ainda que ela seja um resultado do próprio processo, né, de desenvolvimento da sociedade, esse isolamento ele fere o aspecto da cidadania, porque parte de ser cidadão é construir a própria cultura. O indivíduo, por estar na esfera privada, ele não constrói cultura. Ele vai construir cultura quando ele está na esfera pública. E quando ele está na esfera pública, ele está como cidadão, ele não está como indivíduo, né? Então, ele está como alguém que a ação dele é voltada para impactar ou para contribuir para uma visão de conjunto, né? Que é a ideia da polis, que é a ideia da sociedade, que é a ideia do coletivo como um todo ali. E quando ele perde isso, o que ocorre? Pelo menos no processo histórico que a gente viu, esse perder foi um processo substitutivo, né? Porque a gente viu ali a indústria cultural, ela assume o papel dessa criação da cultura. Então, o processo criativo é assumido por um núcleo específico na sociedade. E esse núcleo específico, ao criar a cultura, a gente já viu que ele transforma a produção cultural em produto cultural para ser consumido. Então, uma vez que o processo de criação da cultura ele é parte daquilo que torna o homem um ser completo, ocorre o fenômeno do ter assumir o lugar do ser, né? Então eu sou alguém a partir do momento que eu tenho alguma coisa, a partir do momento que eu tenho uma série de coisas que tem valor de ser na sociedade em que eu estou. Então, eu sou algo, eu sou um cara legal, eu sou um cara bacana, eu sou um cara de muitos amigos, quando eu tenho aquilo que é necessário para possuir tudo isso. Então, até os amigos se tornam posse, a minha influência é posse, quer dizer, tudo é um resultado do ter, né? Então, esse é o fenômeno, que inclusive é o próprio Eric Fromm que aponta, mas ele não foi o único, né? Adorno, a gente viu que já tinha falado sobre isso, uh,
Então, na verdade, esse processo todo, ele foi muito documentado, criticado ao longo do tempo. O resultado desse ter no lugar de ser é o esmaecimento. Na verdade, isso acontece quase que ao mesmo tempo, né? O esmaecimento dos limites entre as esferas pública e privada. Confunde tudo, né? Porque parte dessa produção cultural, já que todo mundo virou consumidor, então borra tudo, o limite entre público e privado. Então a pessoa ela começa a expor a própria vida no campo público, mas ela trata como privado. A esfera pública, por sua vez, ela se torna debate de questões privadas, né? Usa-se a esfera pública para cuidar de coisas particulares. Então ocorre uma tremenda bagunça. Pode-se ver, por exemplo, parte da produção cultural é a exposição de pessoas na vida privada, né? E isso consumido como cultura. Então, esse esmaecimento dos limites, ele vai gerar uma confusão tremenda. Por quê? Porque o indivíduo se exerce na esfera privada e o cidadão se exerce na esfera pública. Quando tudo isso bagunça, onde está o cidadão, onde está o indivíduo? Já não se sabe, né? Já não se tem mais o limite. Então, no meio desse cenário, começa-se a ter o quarto fenômeno, que é o surgimento de simulacros e simulações individualizadas, ou seja, para eu exercer o meu papel como indivíduo, eu não sei mais onde está o espaço disso, então se constrói um simulacro, que é uma representação simbólica de um espaço que não existe mais e é criado para eu poder fazer aquilo. Em compensação, o meu ato ele vira uma simulação, né? Para ter uma simulação, eu preciso ter um simulacro, um lugar para simular aquilo, né? Então, você tem, por exemplo, aí eu quero extravasar né, a minha alegria, ou o que for. Não, nós temos um espaço de show, né? E por aí vai. Nós temos espaço de convivência, nós temos espaço. Então, vai se construindo uma série de simulacros para se fazer simulações. Além, a gente vê o caso das redes sociais, né? A gente tem aí jogos diversos, né? E todos eles fazem o quê? Simulações individualizadas daqueles aspectos, ou público ou privado. O resultado disso é o quê? É um estado que Hannah Arendt chama de isolamento. O isolamento para ela é diferente da solidão. Porque na solidão, a pessoa ainda está consigo mesma. Já no isolamento, nem com ela própria ela conversa. Né? Então, o estado de isolamento é um estado em que não existe mais o contato com o outro no sentido de uma construção conjunta de uma cultura. Então, num tal estado, cada um cuida da própria vida, cada um cuida de si mesmo. Ah, tá acontecendo alguma coisa. Ah, mas deixa ali a vida dele, eu não me meto, né? Então, vão se construindo esses valores, né? E a gente começa a perder a sensibilidade social. E o resultado disso essa é uma alienação, né? Do que ocorre na vida, no tecido da sociedade e permite, né, a possível criação do quê? De fenômenos extremos, como o totalitarismo e o terrorismo, que seria um nível oposto ao do totalitarismo, mas com características parecidas, né? Que isso nós já falamos no último encontro. Então, esse foi aqui o nosso resumão, né, de tudo que a gente viu. E agora nós vamos dar continuidade para a gente entender um pouquinho mais a situação. Vocês veem que mais uma vez a minha cara está cobrindo o título, né? Uma vergonha, mas vou deixar assim, porque eu já não tenho mais nem por onde me subir ali. Parece que eu tenho para quem vê aí, mas na verdade eu não tenho não. Uma coisa importante, relação, né, o que a gente tira de tudo que nós vimos no último encontro é a relação entre a cidadania e a estrutura política. Uma coisa que Platão já tinha comentado, que a gente já tinha falado antes, é que veja bem, o que nós temos aqui neste cenário? Nós temos a sociedade aqui no meio e nós temos o quê? Uma cidadania que ela constrói a estrutura política ou o modelo político. Em contrapartida, a estrutura política determina o modelo de cidadania que vai ter que ser seguido, né? Lembrem-se
que, por exemplo, quando as pessoas têm o amor pela honra, né, e pela dignidade, para Platão, elas estabeleciam a estrutura política da aristocracia. Quando elas passavam a buscar as conquistas, estabelecia-se a monarquia. Quando se desejava o poder, né, material, construía-se as oligarquias. Quando os valores das pessoas eram anseio pela liberdade, elas construíam a democracia. Então, veja que, dependendo do nível moral ou ético dos indivíduos, consequentemente, eles vão construir uma determinada estrutura política. Porém, uma vez que essa estrutura política está construída, ela começa a determinar o tipo de cidadania que precisa ter. Então, percebam, tem uma circularidade aqui, que depois que ela começa, ninguém sabe como termina e como é que sai dela, né? Então, temos aqui um problema, que eu leio conforme está aqui. Se, conforme a visão de Platão, o estado do indivíduo cria um modelo de estrutura política, e, inversamente, a estrutura política cria um tipo de indivíduo enquanto cidadão, como impedir os fenômenos extremos e criar uma sociedade saudável? Veja que aqui a gente tem um cenário muito complicado, porque quase que está paralisada aquela possibilidade de evolução que a gente tinha visto em muitos encontros atrás com Hegel. Né? Como que aqui eu não tenho uma tese, uma antítese. Eu tenho dois elementos que um alimenta o outro, um produz o outro. Então, como que você consegue sair disso, por exemplo, e evoluir para um modelo diferente? Que seja melhor ou que seja uma síntese de problemas que tenham aparecido no anterior, mas com uma resolução. Né? Chegamos aqui, então, em um problema extremamente importante. Por quê? Porque ele diz respeito ao nosso cenário atual. Né? E a função da filosofia é exatamente analisar os sistemas, inclusive os atuais nos quais nós estamos vivendo, e pensar em formas possíveis de mudar. Né? Felizmente, a gente não está tendo que criar soluções do zero, porque a gente já tem pensadores que trabalharam isso já há décadas, né? E nós vamos trazê-los aqui para levantar algumas possibilidades. Muito bem. A primeira das hipóteses de como que isso pode ser resolvido foi proposta por Immanuel Kant, que é a ideia do homem cosmopolita. A ideia de homem cosmopolita ele é construído junto com o iluminismo. Kant era um iluminista, mas Kant ele tinha uma visão que, em certa medida, ela ultrapassava a própria ideia do iluminismo. Por quê? Veja que a gente viu que na crítica da razão pura, Kant ele estabelece exatamente os limites de onde a razão é capaz de chegar. Ele não faz isso por acaso. Ele estabelece aqueles limites porque o grande objetivo dele é demonstrar que o caminho da elevação da consciência humana, a partir do desenvolvimento de uma ética, e a ética é sempre coletiva, é sempre para um grupo, isso é o que poderia levar o homem a evoluir. Kant, por exemplo, ele falava que o homem ele só é imortal como espécie. Claro, né? Como indivíduos, todos nós temos aí, somos finitos, temos um tempo de vida. Mas enquanto espécie, nós podemos ter imortalidade, a gente acumula conhecimento, a gente passa conhecimento adiante, nós fazemos construções coletivas. Agora, se nós perdemos a capacidade coletiva, então nós perdemos a capacidade de evolução e crescimento enquanto espécie. Então a ideia de espécie para Kant ela era super importante, né? Porque como indivíduo acabou, você acumulou conhecimento, mas você é finito. Então quando acaba, se você não passou isso adiante, não teve significado. E se você só trabalhou para si, também não tem significado. Por quê? Porque ninguém vai usar isso adiante.
né? Então a espécie não tem como evoluir a partir de ações totalmente individualistas. E é isso que ele vai trabalhar, né, em alguns de seus textos, né? E ele estabelece a partir daí três visões. A mais básica, que é a ideia da família, isso na fundamentação da metafísica dos costumes, a gente tem isso, que é o quê? Onde é a preocupação de quem tem apenas a família e cuida apenas das suas próprias coisas? A preocupação é com minhas atitudes em relação aos meus familiares. Não, são eles o que eu tenho, é o que me importa ali. Se eu vou feri-los, se eu vou agradá-los. E predomina o quê? A relação do poder individual. Porque entre família cria-se aqueles jogos, cria-se acordos. Mesmo que eu diga, olha, aqui todo mundo é livre para fazer o que quiser. Mas quem é que determinou isso? De uma certa forma, é um joguinho de poder, que é aquilo que Platão falava, pertence à esfera privada. E pertence à esfera privada, o que que nós temos? Relações de poder que podem ser muito boas ou que podem ser bem intensas ou tensas, né? Ou impositivas, né? Mas elas existem. E podem ser também extremamente construtivas, democráticas, baseadas no afeto, baseadas na conversa, né? Baseadas na justiça. Mas veja, quando ela é baseada na justiça, é porque nós já temos um segundo nível construído aqui, que é a visão da polis, né? Ou seja, aquele que vive em uma cidade, a visão do cidadão. Qual que é a preocupação? A preocupação do cidadão é com minhas atitudes em relação aos outros iguais, né? Veja que a base da democracia ateniense está na cidadania em que eu construo uma cidade junto com outros iguais a mim. É claro que a igualdade em Atenas era extremamente restrita. A restrição deles não era da democracia, a restrição deles era no conceito de igualdade, aí que tinha um problema, né? Mas onde que está a preocupação do cidadão? Aquilo que eu faço poderia ser tornado lei entre eles? Essa é a máxima kantiana, né? Pega aquilo que você faz, que você quer fazer. Pensa, se isso fosse uma lei e que todos tivessem que seguir, o que é que ia virar? Se tudo virar um caos e a sociedade em que eu vivo se dissolver, eu não posso fazer, tá? Ainda que ninguém saiba, eu também não posso fazer, né? Então essa é a máxima do estabelecimento de regras de ética para quem é um cidadão. Mas Kant ia além. Um terceiro nível de elevação de consciência, eu tinha o quê? A visão do homem cosmopolita. Ou seja, o homem que pertence a uma cosmópolis. Ou seja, o que é uma cosmópolis? É uma polis, ou seja, uma cidade de muitos, mas ela é muito mais ampla, muito mais organizada, ela ultrapassa os limites de uma cidade. Ou seja, é uma visão de mundo, eu como cidadão do mundo. Então, a minha preocupação é o seguinte, é com uma ética planetária. Ou seja, como o que eu faço afeta o mundo? Qual é o impacto daquilo que eu estou fazendo em relação ao mundo em que eu vivo, né? Então, nesse sentido, a minha preocupação é muito mais ampla, a minha consciência é muito mais ampla. Eu não penso só no quintal da minha casa, eu não penso só na cidade em que eu vivo, mas eu me preocupo com as questões do mundo em que eu vivo. Como eu utilizo os recursos, que fim vai dar isso? Se o nosso consumo continuar dessa maneira, o que vai ser? Então, isso gera uma preocupação em termos globais. Então, veja, isso Kant, né? Eu fui um dos precursores aí de uma ideia de globalização, né? Quando ninguém falava sobre isso, né? É claro que o iluminismo ele tinha essa ideia hiper abrangente, ele já tinha ali o germe do que poderia ser uma globalização, mas não na concepção apenas econômica, né? Para Kant, a ética era uma ética que deveria se tornar global, num conceito de cidade global, né? E não num conceito apenas de compra, exportação e importação. Então, essa é uma das visões de como que se poderia resolver isso. Quer dizer, se eu tenho pessoas que possuem ali um desenvolvimento e uma consciência cada vez mais elevada, é
muito difícil nós construirmos o quê? Essa confusão que nós vimos no último encontro, né, de esfera pública e privada bagunçada, de construção de simulacros para a gente simular um aspecto da cidadania, né? Não, porque o desenvolvimento real de consciência não permite esse tipo de engano, né? Portanto, níveis de consciência é a chave, né, do Kant para que aquele problema entre cidadão e estrutura, né, de modelos políticos possa ser resolvido. Para Kant, o papel de cidadão estava ligado com o tipo de ética que ele desenvolvia. A ética, ela é mais elevada, ela é mais ampla, quanto mais elevado for o nível de consciência. Então, se eu aumento o nível de consciência ou se eu aumento a ética, eu vou ter um aumento do nível de cidadania e do nível de estrutura política que está sendo construída. Eu estou elevando os valores. O homem cosmopolita é um cidadão do mundo. Portanto, se eu evoluo o nível de consciência, eu estou criando um terceiro elemento, porque eu faço isso mediante a ética. Então, entre o cidadão e a estrutura política, eu tenho uma estrutura de valores, né? Que no fundo é aquela estrutura de Platão, mas eu tenho isso conhecido e consciente, né? E não apenas como uma característica inconsciente das pessoas, né? Então aí que está a grande sacada do Kant nesse momento. Já a visão do Erich Fromm, que nós vimos de uma maneira rápida no último encontro, é a ideia da construção de uma cidade do ser. Ela incorpora aquela ideia do Kant, porque não tem como eu construir uma cidade do ser sem eu ter uma cidade de valores mais elevados. Por quê? Porque uma cidade do ser é uma cidade que ela é fundamentada na elevação da consciência. Então, o que nós temos? Erich Fromm ele faz, no livro Ter e Ser, uma comparação entre dois tipos de cidade que seriam contrárias uma à outra. A primeira é chamada Cidade de Deus. A segunda é a Cidade do Progresso. A terceira seria uma evolução, uma solução do conflito das duas, que seria a Cidade do Ser. Então ele diz o seguinte: na Idade Média, o homem desenvolveu um modelo de cidade ideal, que era uma cidade teocrática, ou seja, uma cidade em que o governante ou as ideias de governança elas eram divinas, tá? Mas justamente por isso, esse modelo era baseado no quê? Numa ideia de separação, né? Aquela ideia de Adão e Eva expulsos do paraíso, perderam a graça de Deus e todo aquele conjunto que é próprio do cristianismo, a essência daquilo é o quê? A ideia da separação e a necessidade de uma reunião. Essa necessidade de reunião só poderia acontecer na cidade de Deus, né? Só que o que aconteceu? A grande verdade é que a gente foi tendo uma gradação entre uma cidade de Deus para uma cidade dos homens, a partir de todo aquele processo que a gente foi vendo de alta Idade Média e baixa Idade Média, em que a gente foi tendo um conflito cada vez maior entre o poder temporal e secular dos reis e o que seria o poder atemporal e divino, né, do clero, né, e que no final acabou virando uma série de títulos de nobreza e que terminou com uma série de revoluções, dentre elas a Revolução Francesa. O resultado disso, a gente teve o que? O início ali da Idade Moderna, né? E nessa Idade Moderna a gente tem o quê? O homem ele desenvolve o modelo da cidade iluminista, que é baseada no positivismo e na capacidade do homem de criar o progresso. Só que esse modelo, para Erich Fromm, ele acabou virando o quê? Uma torre de Babel. Porque a partir do momento, tudo bem, a ideia inicial podia ser maravilhosa. Só que no final, o que é que virou? Nós tivemos duas grandes guerras mundiais, duas guerras que tinham como objetivo uma guerra comercial,
porque passou-se o mundo todo, ele passou a ser dividido. Então aquela ideia de homem cosmopolita, ela acabou. E nós passamos a ter o quê? Um mundo dividido em 3 tipos de coisas. Ou eu era um mercado consumidor, ou eu era uma fonte de matéria-prima, ou eu era uma fonte de trabalho barato. Ou então, eu era um comerciante, eu era o país que estava desenvolvendo os modelos de venda. E isso foi gerando o quê? Gerou a partilha da África, por sua vez, gerou a Primeira Guerra, gerou a Segunda Grande Guerra. Então, nós passamos a ter um cenário insano, desumanizador, com uma cultura que saiu da nossa mão e que o indivíduo parou de falar a língua do próximo. Cada um foi construindo a sua própria linguagem e no final ninguém mais consegue dialogar. E foi perdendo. As nossas principais capacidades foram perdidas em papel da função. A função que o mundo necessita, não aquilo que eu tenho como potencial. Então a solução de Erich Fromm é, a partir desses 2 modelos, a gente construiu o que é uma cidade do ser. Na proposta de Fromm, o homem pode desenvolver o modelo da cidade do ser, em que, veja que não é um modelo que já tem, né? É um modelo a ser construído, em que o homem se desenvolve em conformidade com seu potencial mais autêntico, cooperando e compartilhando o saber. Ou seja, no modelo de Fromm, eu não vou buscar saber qual é o tipo de emprego que está mais em voga, o que dá mais dinheiro, e também não vai ser esse o valor da cidade. O que eu vou procurar? Eu vou procurar saber qual é a minha. O que eu gosto? Qual é o meu potencial? Até onde eu posso chegar? E na medida que eu vou desenvolvendo isso, eu vou criando projetos, eu vou encontrando outras pessoas, eu vou complementando a minha capacidade com a do outro, nós vamos crescendo juntos. Inclusive, isso impede, na visão de Erich Fromm, o quê? A estagnação de uma sociedade, porque a capacidade de inovação dela e de diversidade se torna muito maior. No final, para Erich Fromm, nós acabaríamos construindo ou chegando num conceito de cidade de Deus, mas primeiro se nós realizássemos a cidade do ser. Né? Então, isso aqui para ele teria de ser o essencial a ser feito. Né? E isso só pode ser feito a partir do quê? A partir de um processo reflexivo, a partir da valorização do indivíduo enquanto parte da criação da cultura, enquanto membro real de uma sociedade, né? Tendo ali condições de igualdade, de crescimento, respeitando a diversidade, e isso só pode ser possível com 2 coisas. O desenvolvimento de uma ética social, baseada em valores que respeitem essa diversidade, que respeitem os direitos humanos, que construam direitos humanos. E segundo, o desenvolvimento de uma consciência de si, individual, mas que também é consciência do outro, porque ela compreende o outro, ela compreende que faz parte de um todo. Né? Ou seja, aquilo que a gente tinha visto com Hegel, a proposta de Erich Fromm da cidade do ser, ela sairia daquele círculo que a gente tinha visto como problema e ela voltaria as coisas no eixo de um crescimento evolutivo. Mas como que isso seria possível? Quer dizer, a gente está falando de uma mudança de indivíduos, a gente está falando de mudança de pessoas individualmente consideradas. Como que você tendo uma estrutura social já imposta, é possível que dessa estrutura de pequenos grupos você consiga fazer uma modificação em âmbito global? Isso gera, claro, um conflito de paradigmas aqui. Nós temos, de um lado, o modelo de cidadão, que é influenciado por modelos políticos, e nós temos modelos políticos que são influenciados pela estrutura do cidadão, de acordo com os valores vigentes. Então, é claro, você tem pessoas com valores mais elevados, mas nós temos um número muito grande de pessoas que não têm esses valores. E aí? Entre os choques de modelos políticos e modelos de cidadania, se encontram os valores predominantes. Mas como é possível realizar uma mudança nos valores de uma sociedade? A gente sabe
Claro que existem pessoas que têm um nível de consciência que defendem a diversidade, que defendem o desenvolvimento do ser, que defendem que as crianças consigam desenvolver o seu próprio conhecimento, a sua própria tendência de evolução saudável. Nós sabemos, mas isso é a maioria? Porque se fosse a maioria, a sociedade já não estaria naquele nível que nós apontamos no último encontro. Como que então seria possível que um número menor consiga fazer uma influência maior? É aí que entra o importantíssimo papel do biólogo chamado Rupert Sheldrake e o que ele descobriu na natureza, que é chamado de campos morfogenéticos ou campos mórficos. O que ele descobriu? Vamos lá. Para ele, ele fez um trabalho revolucionário, causou uma enorme polêmica na sociedade científica, ao apontar uma questão justamente naquilo que a gente chama de evolução, na teoria evolucionista de Charles Darwin. Para o biólogo, a teoria da evolução ela depende de fatores que não são mecanicistas. Veja bem, quando a gente estuda ali o desenvolvimento da biologia, nós temos uma estrutura altamente mecânica, né? Você tem a diversidade que joga os diversos animais lá, os mais adaptados sobrevivem, os menos adaptados não. De tempos em tempos você tem uma mutação ali, uma grande evolução, um salto. E não se sabe exatamente como que isso acontece, né? Não se encontra o elemento que deu essa mutação. As coisas estão ali. E a estrutura humana, ela é totalmente mecânica, como engrenagens num relógio. Para ele chegou à conclusão de que existe parte da evolução, ela não vai depender desses fatores mecanicistas. Dentre eles, há o fato de que existe uma espécie de memória genética que acompanha e auxilia a evolução. Então, veja, a evolução para Sheldrake não é casual ou espontânea. Ela é construída a partir da memória genética da espécie. Pensem naquilo que a gente falou agora há pouco a respeito de Kant. De que para Kant o homem era imortal na espécie, que os indivíduos, quando eles vivem de uma maneira com uma ética ou consciência cosmopolita, o que eles fazem? Eles contribuem para a espécie. Sheldrake descobriu na biologia que existe um campo que não é exatamente o gene, mas é um campo de informação. E essa informação, ela vai sendo carregada pela espécie e ela vai sendo acumulada, o que permite o quê? Que a espécie em si evolua. Esse campo seria um campo informativo, estou lendo aqui agora, capaz de influenciar indivíduos até atingir massa crítica e estabelecer novos hábitos e paradigmas nas espécies. Tá? Por exemplo, foi feita uma experiência com bebezinhos. Colocou-se os bebezinhos na beira de penhasco. Nunca viram penhasco, falou a gente. Claro, a gente vai ficar de olho aqui. Se acontecer alguma coisa, a gente puxa, não deixa eles caírem. O que acontece? O bebezinho chega, se aproxima, dá meia volta e se afasta do penhasco, instintivamente. Uma espécie de memória já o alertou disso. Outra coisa, foi descoberto, né, que patos, araras, papagaios, morrem de medo de ver apenas o formato de uma águia com asa aberta. Mesmo que nunca tenha visto, você pega ali o patinho filhote e você mostra uma estátua, só o desenho de uma águia, com a forma de uma águia com asa aberta, e eles ficam apavorados. De onde que veio esse medo? Por que eles ficaram apavorados? Uma espécie de memória genética já criou neles o quê? Um instinto de alerta em relação àquilo. Por quê? Pelo fato da águia ser uma ave de rapina, né? E uma série de outros experimentos foram feitos
que a gente vai falar de uma maneira geral aqui daqui a pouco, ao falar um pouquinho sobre como funciona esse campo morfogenético, ou campo mórfico apenas, né? A influência que cada sistema de crenças exerce sobre as pessoas, veja, a gente falou sobre influência, né? Então, por exemplo, você tem aqui um indivíduo. Esse indivíduo, ao conversar, ao passar suas crenças, as informações que ele detém para outra pessoa, veja, o campo dele influencia o da outra. Essa outra tem o seu campo mudado pelo que ela recebeu desse, ela por sua vez muda esse. Esse por sua vez muda esse. Esse aqui por sua vez influencia os demais. E no final você tem o quê? Um campo de uma espécie inteira que passa a ser alterado e comportar o conjunto que cada uma delas tinha. E, por sua vez, ele começa a aumentar o campo delas porque ele começa a jogar mais informação para lá. Esse tipo de campo, ele é algo que já existe na natureza. Sheldrake já descobriu como até mesmo células. Veja, por exemplo, em cerca de 3 meses, 90% dos átomos que compõem você já não são os mesmos. Como que os átomos juntam ali, montam moléculas, montam células, ela ocupa o lugar de uma célula que morreu e de repente ela sabe exatamente o que ela tem que fazer, o ritmo que as coisas estão, qual é a função dela e o estado atual do seu organismo. De onde vêm essas informações? Do campo morfogenético, ou apenas campo mórfico, conforme foi nomeado. Né? Então, a influência que cada sistema de crenças exerce sobre as pessoas foi nomeada pelo biólogo Rupert Sheldrake de campos mórficos ou morfogenéticos. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de como isso pode funcionar em uma sociedade, né? Por exemplo. Aqui nós temos lá um grupinho de pessoas que apenas conversa, né? O campo morfogenético delas, elas apenas conversam ali em tempo real. E aqui no cantinho, deixa eu puxar aqui, no cantinho nós temos um indivíduo aqui, eu coloquei ele coloridinho, ele usa um aparelho celular. Naturalmente ele não está falando com nenhum desses, ele fala com alguém que está numa outra região, nem é na mesma região dessa. Ele é um indivíduo sozinho, naturalmente ele não tem nenhum poder de influenciar. Veja que o campo mórfico dele está só ali nele, nem chegou aqui. Já o desses é maior, eles já compartilham esse campo. Aí o que acontece? Ao longo do tempo, nós temos mais pessoas aqui que começam a usar o celular. Veja, eles não se conhecem, esses caras continuam aqui de boa. Tá? E esses aqui na deles. São pessoas que estão em regiões diferentes, essas aqui estão usando isso, essas aqui nunca nem ouviram falar. O que Sheldrake descobriu? Isso acontece até um certo ponto. Sabe, cada um num campo, cada grupo num campo separadinho, um não influencia o outro. Só que ele falou, chega um ponto, não sabemos exatamente qual é, não sabemos exatamente qual é o número, mas o caso é que em um certo momento aparece uma pessoa específica que vai gerar a massa crítica. E quando isso acontece, mesmo que elas não se encontrem, veja, o campo mudou de cor. Eu fiz essa mudança aqui apenas para ilustrar, né? Não tem um campo que muda de cor de verdade, né? Mas o que acontece? Houve uma influência tal que, de repente, as pessoinhas de cá começam também a usar o aparelho celular. Mas não teve nem conversa entre elas, até porque esses aqui não usavam celular e os outros usavam. Não teve nem conversa. O que teve, a influência foi no campo entre elas. Sheldrake fez uma série de análises, e uma delas, por exemplo, ela mostrava que havia um grupo de macacos, acho que na Austrália, se eu não me engano, e que eles comiam batata doce, que pegavam na terra mesmo e catavam e comiam. Até que apareceu uma macaquinha que ela foi até o mar e ela lavou a batata doce.
E ela comeu, além da batata estar limpa, ainda ficou mais temperadinha e tal. E ela pegou e ensinou para um grupo de macacos a fazer aquilo. O que se percebeu? Teve alguns macacos mais velhos, que tinham os grupos deles, que não seguiram o que ela ensinou. Continuar os macacos que estavam no bando deles não lavava a batata. E o dela foi lá, foi passando o tempo e foi aumentando o número desses macacos. Até que teve um, não se sabe a partir de quando isso aconteceu, que ficou a teoria do 100º macaco, né? Um número fictício aí. Mas esse 100º macaco, quando chegou ele lavou também a batata, um fenômeno aconteceu. Do outro lado do oceano, de repente, todos os macacos começaram a lavar a batata. E os que estavam ali também. Ou seja, percebeu-se o quê? Que todo lugar em que macacos comiam batata doce, veja, outro lado do oceano, nenhum macaco foi para lá, não tem macaco nômade. E de repente todos eles começaram a fazer a mesma coisa. Existem inúmeros exemplos disso, né, que Sheldrake trabalha nos seus livros. Né, e eles demonstram que isso explica como que é possível uma mudança de paradigmas. Nem sempre ela acontece por um ato de revolução, por um conflito, mas também existe a influência e a transformação. Então, aqui nós temos um modelo, veja, o modelo aqui agora ele é diferente, ele é um modelo de campos, ele não é mais um modelo de conflito. Então, nós temos, por exemplo, a tese, e ela tem o seu campo de influência. Todos que estão nesse campo seguem a tese. Nós temos a antítese, e ela também vai tendo seus campos de influência, que também vão influenciando aqui, enquanto esse influencia aqui, até que chega uma hora em que, diante disso, pode haver uma tensão aqui ou nem tanto, e simplesmente surge uma síntese, que é um campo de transformação. A partir do momento que se chega numa massa crítica, começa a se formar uma síntese do que é que vai ser o próximo modelo. E assim nós podemos ter uma transformação social. Por exemplo, Gandhi produziu uma transformação social. Mandela produziu uma transformação social. E inúmeros outros. A partir do que a gente fala, mas era uma pessoa, como que conseguiu produzir uma transformação social? A partir desse modelo. A partir da questão de campos de influência, campos de transformação, que não precisa muitas vezes nem falar, mas por um conjunto de atos adotados e construídos como hábito, ao longo do tempo outros começam a adotar esse hábito e a fazer, e no final você tem uma mudança de paradigma. Ok? Bom, gente, é isso por hoje. Amanhã a gente se encontra. Se vocês tirem dúvidas, e espero que isso aqui atice bastante a cabeça de vocês com possibilidades diversas, ok? É isso aí, gente. Até amanhã.